Boa noite, pessoal. Paz seja com todos. Estamos aqui felizes de poder começar mais um programa. Tô polêmico. E hoje tô aqui com o pastor Anderson, mais uma ovelhinha minha, que nasceu em Cristo no nosso ministério. Está aqui com a gente para falar um pouco da sua trajetória. Que moral, hein, Tunicão? Que fase, né? E numa semana especial, né, Tunico? Vai fazer mais um aninho. Chegou aos 40 já, Tunicão? 39. 39? É. Faz 39. 3.9. Tá ficando vetera, ficando vetera. Tunicão, prazer ter você aqui. Obrigado. Desculpa chamar de Tunico, nós vamos falar sobre isso também. Sim. Por que você tem esse nome de Tunico daqui a pouco. Mas é um prazer ter você aqui. Grato a Deus pelo seu trabalho no ministério, na IEQ Nações, que ontem tivemos um grande culto, né, Tunicão? Ontem já entrou para a lista dos melhores, o melhor culto do ano, um culto especial, que é esse culto que nós temos na quinta-feira, que é o culto com o Corredor dos Milagres. E nós já temos visto as movimentações daquilo que tem acontecido com relação ao Corredor dos Milagres. Já tem até testemunhos de pessoas que Deus tocou de alguma forma ali. Tanto é fato que ontem o maior milagre foi a salvação de pessoas que aceitaram a Jesus. E eu sou muito feliz e muito grato a Deus de fazer parte dessa equipe. Tunicão, vamos começar então aqui a nossa entrevista e poder falar um pouco, conta um pouco da sua infância, conta um pouco da sua história antes de Cristo, tá? 39 anos, né? Tá fazendo agora domingo. Quem quiser dar presente, Tunicão? Olha, calça número 42, tênis número 41, o Tunico camiseta tá G, esperto. É. E eu torço pro Corinthians. Não, isso aí é essa parte que não devia ter falado, né? E aí, Tunicão, conta um pouco da sua origem, da sua história. Bom, eu sou natural. Digamos que eu nasci em Carapicuíba, mas porque não havia hospitais em Barueri na época que eu nasci. Eu nasci em 84. Eu sou filho de um pedreiro e de uma auxiliar de limpeza. E eles vieram do Paraná. O meu pai veio do Paraguai, foi pro Paraná e aí encontrou com minha mãe lá e vieram para São Paulo. Seu pai é paraguaio? Não, ele é brasileiro. Tá. Ele só morou lá um tempo e nós viemos para cá. Nós tivemos uma infância, eu tive uma infância muito humilde. Nós moramos numa área livre, né? Vulgo favela ou vulgo comunidade, como queiram. Mas dentro... Isso em Carapicuíba, Tunico? Barueri. Barueri. Sempre tá. Barueri. Eu tenho 39 anos de Barueri, da cidade de Barueri. E aos 18 anos nós saímos dessa comunidade onde a gente estava por um projeto que a prefeitura tinha e tem ainda, e aí a gente foi alocado dentro de conjuntos habitacionais, certo? A minha infância foi muito bacana porque foi uma infância que permitiu a brincadeira, então eu não tive contato com o virtual que as crianças de hoje têm. Os meus filhos, eles brincam de celulares, eu brinquei de peão, eu brinquei de bolinha de gude. Você era bom de bolinha de gude? Muito Tunico? bom. Porque eu E de era peão craque, também. hein? E de peão também. Peão também. Então rodava peão, jogava bolinha de gude. Todo esse tipo de coisa que faz parte de uma galera que vem dos anos 90 para baixo. Certo? Já até quando completei 14 anos, eu comecei a me interessar por esportes. Então eu joguei voleibol. Fui levantador de voleibol. Joguei 10 anos voleibol. Joguei até federado, né? O pessoal que manja de esporte sabe disso. Eu joguei numa equipe federada e parei com 24 anos quando fui para uma faculdade, na questão do voleibol. Também já andei de skate, tentei andar de skate, tentei lutar judô, tentei natação, mas não aprendi a nadar até hoje. E dentro da minha adolescência, ela foi muito tranquila com relação a tudo que um adolescente tem. Eu não tive muita crise com relação a descobertas, etc e tal, até porque a condição que a gente tinha não dava para descobrir ou não descobrir algumas coisas. E que era outra realidade também, completamente. Né? Na adolescência, na nossa época, a gente se preocupava mais com o estudo, né? Não tinha essas opções que tem então hoje, a né? gente não tinha essa gama de opções que teve. Quando eu finalizei o período da adolescência, aos 19 anos, eu fui pro exército. Então eu servi o exército, eu passei o período obrigatório e a gente aprende algumas coisas, dá valor em pequenas coisas, dá valor em arroz com feijão, dá valor em dormir,
dar valor em dormir seco, porque no exército o período obrigatório ele judia muito da pessoa. Depois que eu saí do exército, eu comecei a trabalhar formalmente. Eu trabalhei num estacionamento, eu era um flanelinha registrado. O cara que cuidava de carro, mas eu era registrado. Depois disso eu fui para uma logística. E nesse período da logística foi quando eu decidi estudar educação física. Aí eu prestei um vestibular na extinta Uniban. Eu fiz 3 anos de educação física. Nessa altura já estou com 22 anos de idade. E eu estudei educação física até os 24. Que foi inclusive o ano que eu me converti. Foi com essa idade que eu me converti. Entendi. Você chegou como na IEQ Nações? Conta aí. Eu cheguei no dia 12 de dezembro de 2008. Era na Avenida Zélia. Era em cima da farmácia do Mirão. Rua André, número 12, né? Em cima do Miro lá. E eu cheguei lá em dezembro. Eu tinha aceitado a Jesus no dia 22 de setembro. Era uma segunda-feira. 14 horas. Entrei numa igrejinha. Eu era bombado, pastor. Eu lembro. Eu era meio bombado, assim, sabe? E a moça até se assustou comigo, que eu cheguei e falei pra ela, assim, que eu quero aceitar Jesus, e eu todo grandão, assim. Eu lembro que a moça mandou eu ajoelhar, ela tacou quase 1 litro de óleo na minha cabeça, achou que tinha algum capeta, né? E de fato, talvez até tivesse na época. E aí eu tinha um relacionamento na época, e essa moça foi quem me levou para nossa igreja, para conhecer. A gente visitava um monte de igreja na época. Eu lembro que eu ia numa igreja na segunda, outra igreja na terça, outra na quarta, outra na quinta, no sábado, domingo, e enfim. Mas em dezembro, especificamente, era um culto de quinta-feira, eu fui. E aí ela levou, e esse relacionamento não deu certo na época. Ela foi para uma outra cidade e eu permaneci. Então eu comecei propriamente dita a minha trajetória logo depois do término desse namoro, e comecei a participar. Eu sei que o início da minha trajetória espiritual foi o Senhor que ativou. Sim. Porque passadas 3 semanas que eu estava lá, o Senhor estava fazendo uma campanha. Essa campanha chamava-se Os Valentes de Davi. E o Senhor havia mandado confeccionar umas espadas, assim, que era um símbolo. Cada membro ganhou uma espadinha? Sim, nós colocávamos na Bíblia, e era muito bacana, porque na época não tinha ainda a Bíblia no celular. Todo mundo via no papel, assim, e aí as pessoas colocavam a Bíblia, aquilo dentro da Bíblia. E o senhor, isso eu aprendi com o senhor sempre fez apelos para mover, para Deus mover ali profeticamente no altar. E eu estava lá e o senhor disse a seguinte frase: "Pera aí, Deus se agradou com esse jovem aqui." O senhor catou um copo de água e jogou em cima de mim, assim. E eu lembro que eu arrepiou minha espinha inteira, e não era por causa da água gelada, porque tava fria a água. O senhor só toma água gelada? E aí eu comecei a sentir algo diferente de Deus. Porque eu tinha acabado de me converter. E pouco tempo depois eu comecei a ter experiências espirituais. Pode falar. Certo, e como que foi o tomar essa água geladinha que seu batismo? Conta aí um pouco para quem está ouvindo a gente, né? Porque a gente acabou de vir de um batismo, né? Batizamos 20 pessoas. Fantástico, a igreja vibrou demais. Foi muito lindo o meu batismo também, viu? E o batismo é algo que a gente não esquece, né? Sim. Eu me batizei no dia 9 de março de 2009. Era ainda na sede, né? Era na sede. No Pastor Tony. Isso. Na época, como eu disse, eu ainda tinha aquele relacionamento, e o Senhor esperou a gente. Porque nós estávamos em Itapevi, eu estava na casa da moça, e o Senhor ficou esperando. E eu lembro que o Senhor disse uma frase assim: "Eu não ia sair daqui sem esperar vocês." Aí o Senhor levou a gente. Nesse dia o batismo foi lá na nossa sede, e nesse dia batizaram 17 pessoas. Dentre eles nós temos algumas pessoas que ainda continuam conosco. O Davi, da bateria, o Tobias, ministro de louvor, a Cirlei, que é líder de célula, certo? Então teve algumas pessoas que ainda fazem parte desse, que são obreiros, inclusive, da nossa igreja, que se batizaram no mesmo dia que eu, e foi um marco na minha vida.
Eu tenho foto, mas eu tenho lembranças claras. Eu sei as músicas que cantou naquele dia. Eu consigo falar o que o pastor Tony pregou naquele dia. Eu lembro a cadeira que eu sentei na sede. E para mim foi muito especial por causa dessa ativação espiritual que eu tive do Senhor. Então Deus começou a me transformar, porque o meu testemunho antes de Cristo era uma coisa deplorável. Eu era uma pessoa promíscua. Perdida. Completamente. 100%. A começar porque eu era rebelde pro pai e pra mãe. Então eu já estava destinado a morrer cedo. Então, uma pessoa muito perdida, uma pessoa com mente poluída, com lábios impuros, com comportamento de alguém, de alguém que não tem nada a ver com o evangelho. E eu comecei a ser transformado através disso. E logo depois do meu batismo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado nas águas em abril e fui batizado com o Espírito Santo em maio. No antigo culto de oração às terças-feiras. Certo. Naquela época a gente ainda fazia culto de oração, né? E fala aí pra mim, Tonico, um pouco sobre a sua experiência de casamento, né? Que aí você sabe, a Cris, sua esposa, a gente cuidava dela como uma filha. Verdade. A Cris ficava mais com a gente antes de casar contigo do que com a própria família dela, né? Sim. Então a Cris era ela que ajudou a gente a cuidar do Jonatas. Ela era muito de dentro de casa, dormia, né? Tinha o quarto, tudo certinho. Conta aí a experiência. Eu quero que você conte detalhes, como você conheceu a Cris, como que desenrolou. Quem chavecou quem, Tonico? Eu ainda tenho uma dúvida, hein, meu? Quem chavecou quem? Na verdade tinha que ser eu, porque ela era muito direta. Tanto é fato que quando eu disse pra ela, eu falei assim, olha, eu queria namorar com você. Ela falou, queria, não quer mais? Então a Cris, ela sempre foi muito direta. A Cris, ela tem o temperamento dela, ela é muito centrada, ela é muito séria, mas eu conheci a Cris pessoalmente em um dos nossos acampamentos de jovens. E eu lembro que depois que eu encerrei o relacionamento que eu tinha quando cheguei na igreja, eu fiz um voto com Deus que só teria contato com a esposa que Deus me desse. Que ela também na época namorava também, né? Sim. E aí eu passei 4 anos dentro da nossa igreja, sem nenhum tipo de relacionamento, me guardando e automaticamente ela também. E aí nós conversamos, eu lembro que antes da gente ter algum processo de namoro, nós oramos 1 ano e 9 meses. Nós fizemos a chamada amizade especial. E aí, dentro desse processo, nós oramos 1 ano e 9 meses, pedindo confirmação, pedindo direcionamento de Deus. E aí no dia 3 de janeiro de 2011 nós começamos a namorar. No dia 3 de janeiro. E aí no dia 20 de abril, aliás, no dia 21 de abril, porque dia 20 é o dia do nascimento do meu filho. No dia 21 de abril do ano seguinte, em 2012, nós nos casamos lá na nossa igreja. E agora em abril a gente completa 11 anos. Nós temos, fruto desse casamento, nós temos 2 filhos. O Felipe vai fazer 6 anos e a Sara completou 5, é um casal. Nós vivemos um milagre porque nós tínhamos a comprovação... Deixa eu só falar depois, um negócio aqui. Porque isso é algo que não pode deixar passar aqui, Tonico. Primeiro eu quero parabenizar você pelos filhos que você tem, né? Principalmente sua filha é uma gatinha, cara. Disseram que parece com a mãe, né? Por isso que ainda bem, né? Sim. Mas ela é uma gatinha toda simpática, toda... né? Parabéns. E o que acontece? Me faltou aqui a pergunta que eu cortei você. Você ia falar, eu cortei. Era sobre o quê? Eu tinha falado que o nascimento do meu primeiro filho foi não, sim, recuperei agora. Tá, por quê? Eu quero que você explique com detalhe. Você vive já uns milagres, né, Tonico? Sim. Que isso aí foi um grande milagre. Sim. E Deus honrando também a Cris. Existe uma história por trás, não precisa falar isso aqui, mas existe uma história por trás. Sim. Que Deus ele honrou muito aí a vida da Cris, né? A Cris, ela tinha alguns diagnósticos. Ela tinha útero repartido, endometriose e policistos de 30 milímetros. Além do problema na perna. Além da questão da perna, ela tem uma necrose femoral. Isso faz com que ela tenha diferença entre uma das pernas. Uma perna dela tem 2,75 centímetros a menos, então ela tem uma perna menor do que a outra. Inclusive hoje a gente estava fazendo um chinelo para ela,
para poder adaptar. E nós tínhamos esses diagnósticos comprovados por médico, e eu lembro que eu até usei uma frase para o senhor que eu falei assim: varão, eu acho que eu não vou ser pai não, cara. Você falou isso mesmo. Então, Tonico, nós estamos falando aqui sobre aliança e queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Eu acho que foi até importante, porque para a gente se preocupar, porque eu lembro muito bem da conversa. Nós estávamos vivendo um momento muito difícil, havia um rompimento de aliança com outras pessoas e pessoas que você tinha um vínculo de aliança. Eu fazia parte desse grupo. Hoje, graças a Deus, essas coisas já acabaram, a gente... Estamos bem, nós estamos na boa fase. Né? Justamente, com todo mundo e tal. Mas naquela época, você também entendeu que precisava romper uma aliança que estava trazendo danos para a tua vida, né? E aí foi quando você veio falar comigo que você estava se conformando com a ideia de não ser pai. Sim. Por causa que a sua esposa não poderia engravidar por causa dos remédios. E aí nós tratamos essa questão da aliança. Eu aprendi e eu vejo isso na vida do senhor, a forma como o senhor é aliançado com o pastor do senhor, que é o reverendo Tony, nosso superintendente. Manda um abraço para ele. E o senhor sempre prezou muito por isso. Então, sempre teve coisas que o senhor sempre ensinou pra gente. E uma das frases que o senhor sempre repetiu quando nós estamos tendo um tempo de mesa é: guarda o teu coração. Sim. E aí, naquele período, a gente tava vivendo um bom momento ministerial, até que nós percebemos o seguinte: poxa, aquilo que a gente estava fazendo já estava saindo de dentro dos propósitos daquilo que Deus tinha para nossa igreja, para o nosso povo. E o senhor alertou. E aí, as pessoas não quiseram se submeter a isso. E eu lembro que, enquanto eu ainda estava no mesmo pensamento, as coisas ainda estavam amarradas. Tem pessoas que acham assim, né? Começa a ter problema, não se importa com a aliança. Porque o fato da gente ter uma aliança não quer dizer que não vai ter problema, né? Sim. Eu acho que quando você quebra a aliança, você acaba, estou falando no sentido de pastor e ovelha, você sofre danos. Então tem pessoas que acham que não, acham que está fazendo uma coisa certa, e tem pessoas que falam até de um direcionamento de Deus para justificar uma quebra de aliança. Então é muito importante a gente entender esse assunto, né? É um assunto que dá para a gente até marcar outra hora, né, Tonico, para gravar, para falar, porque a sua história praticamente muda aí, né? Sim. Muda a história familiar, né? Sim, depois da quebra dessa aliança, eu vou dizer assim, depois de desfazer esses acordos com quem não estava aliançado com o nosso pastoreio, com a nossa igreja, então quando eu tomei essa posição e até disse para o senhor, falei, eu estou desfazendo essa aliança, eu não faço mais parte, eu não sento mais na mesa com aqueles que não têm aliança com o senhor. E aí foram 30 dias depois, a minha esposa estava grávida. E eu lembro que quando eu contei para o senhor me trouxe a memória. E o senhor disse naquele dia, era uma quinta-feira, um pouco antes do culto, o senhor tinha dito o seguinte: você se lembra que há meses atrás eu tinha falado para você sobre a aliança? Você quebrou a aliança com aqueles que não estavam no propósito aqui da nossa igreja, os propósitos que Deus tinha para a nossa igreja. E o fato de você ter quebrado gerou esse milagre. E eu sei que depois desse processo, é claro, a gente aprende muitas coisas, eu tive que ser corrigido muitas vezes ainda pelo senhor, mas eu comecei a viver um crescimento ministerial e espiritual. Um discipulado. Exatamente. E aí, pouco tempo depois, começou o meu processo para eu ser pastor. Você vê como a coisa tomou outro rumo, né? Dessa conversa, eu quero até fazer menção aqui, que eu acho que o mais forte não foi ter quebrado a aliança, o mais forte foi ter mantido a aliança com o seu pastor, porque é onde que as pessoas cometem os erros. Sim. Né? Por exemplo, Abraão não, Abraão e o sobrinho dele? Ló. Ele achava que ele estava tomando uma decisão certa em romper com Abraão. E aí a Bíblia fala que ele olha as campinas do Jordão, porque Abraão falou, pô, se você pegar o texto lá, pastor, você vai ver que Abraão fez de tudo para ele não romper.
não faz isso, não dá pra gente resolver o problema. Porque até então a briga não tinha nada a ver com Ló e Abraão, era entre os pastores de ovelha de Ló Sim. e os pastores de ovelha de Abraão. Sim. E Abraão tenta ali, de todas as formas, colocar na cabeça de Ló que não precisava romper. E Ló, mesmo assim, decidiu romper essa aliança. Né? Por não ter permanecido na aliança com Abraão, o fim de Ló foi muito trágico, né? Perdeu tudo, Sodoma e Gomorra foi destruída, ele perdeu a família, teve todo um histórico trágico, às vezes, porque ele optou em romper em vez de permanecer. Diferenças, problemas, desacerto vai ter em tudo. Você tem desacerto com a crise, mas não larga a crise. Toda boa família tem as suas questões. A aliança precisa ser preservada, né? A aliança precisa ser mantida, mesmo sabendo que tem coisas que os ponteiros têm que puir, que foi o que nós fizemos, né? Sim, e eu vejo que o Ló, ele trocou uma questão emocional, ele trocou uma questão racional por uma questão emocional. Por uma questão espiritual. Exatamente. E aí ele olha lá e fala, não, esse lugar aqui é meu. Ele trocou algo, vamos corrigir, Tonico. Ele trocou algo espiritual por algo racional. E aí nós temos, naquele período, eu pensava assim, não, a gente vai... Porque eu sempre amei o ministério. E eu falei, nossa, vai ser um negócio da hora. E aí a gente começando a perceber que a gente parecia que estava andando para trás. E aí eu falei, não, tinha acontecido uma situação e nesse dia eu decidi. Eu falei, eu preciso parar com isso. Eu preciso quebrar essa aliança e voltar lá para a mesa do meu pastor para acertar as coisas. E foi naquele dia que eu cheguei e falei assim, a minha aliança é com o Senhor. A minha aliança é com o Senhor. E eu lembro que eu comecei a viver um processo de renovação espiritual. Porque a gente estava... Ali a coisa parece que tomou outro rumo, né, Tonico? Sim, completamente. Até o encarar de problemas, porque problemas faz parte da vida do ser humano, mas eu comecei a encarar problemas de uma outra ótica, a começar por orar dentro dos problemas, a buscar paz dentro dos problemas, e tudo isso começou a fazer parte da minha vida, e eu via, porque... Eu sempre fui uma pessoa que tive muito investimento do Senhor no ministério. Então eu comecei a ver que as minhas pregações já estavam diferentes. Começamos a ter outro... E mais uma, eu queria muito insistir nisso, porque essa história é forte demais, cara. Você permaneceu numa aliança, para permanecer você teve que romper com algumas pessoas, né? Mas foi uma decisão certa. E que na história de Ló e Abraão, ele tomou a decisão errada. A própria Bíblia conta isso, que ele tomou a decisão errada e ele pagou pelas consequências. E sempre fico lá na minha alma, sabe, Tonico, pensando, poxa, quantas pessoas de potencial, quantas pessoas boas que também podiam ter ficado, né, Tonico? E decidiram sair, decidiram romper, viram as Campinas do Jordão, acharam que, não, acho que dá pra gente caminhar só. Né? Então, lamentamos muito, né, que algumas pessoas não tenham essa percepção, esse discernimento para entender a importância da aliança com o pastor. Né? Tem uma coisa que eu aprendi com o senhor eu vou completar em setembro 15 anos que eu estou com o senhor. Né? Então, vou fazer 15 anos na Igreja Quadrangular, 15 anos com o senhor. E o senhor sempre fala assim, eu olho lá na frente. Eu preciso olhar na frente. O que eu estou plantando aqui hoje é para que sejam frutos colhidos lá na frente. E muitas dessas coisas que o senhor disse lá no passado, a gente consegue enxergar hoje. Então, eu percebo muito bem. Eu falei, eu tomei uma das melhores decisões da minha vida em ter rompido. Eu rompi com quem rompeu com o senhor. Porque Deus me colocou Deus me colocou neste aprisco. Ovelha que sai do aprisco sem caminho fica presa fácil para predador, para os lobos. Então, foi aqui que Deus me colocou. É pagar para ver, né, Tonico? Mas se você vai pagar para ver, paga na aliança e não fora da aliança. Exatamente. Tem pessoas que estão pagando, quebrando a aliança. Não, eu vou pagar para ver, mas é a decisão de quebrar uma aliança. Sim. Então, é realmente uma coisa, realmente preocupa. E louvar a Deus, porque quem paga... se eu fosse Ló na época, eu falaria, sabendo que o homem de Deus me queria perto dele, eu falava, não, eu vou sentar com os meus pastores
eu vou corrigi-los. Abraão, você corrige do seu lado, eu corrijo do meu e vamos prosseguir juntos. E sabe né? o que eu penso? A postura do Ló, ela gerou um problema gravíssimo, porque logo depois que eles saem de Sodoma e Gomorra, as duas filhas inventaram uma moda e tiveram uma relação incestuosa com o pai e engravidaram. Vem as E aí, consequências. e aí o que acontece? A partir de uma quebra de princípios, quebra de alianças, quem vem depois e se ajunta com ele também acaba fazendo parte dessa situação ruim. Que foram gerados dois povos ruins, dois povos ímpios, povos idólatras. Então, os moabitas, os edomitas, que foram gerados ali dessa relação incestuosa. Sim. Então nós podemos falar, Tonico, que a sua história se resume em 2 períodos. Do período até esse momento aqui, era um tunico, desculpa chamar tunico. A gente já vai falar o que é isso, né? Já vou falar. Mas era um tunico que produzia, mas um tunico que precisou ser admoestado muitas vezes por causa do comportamento, por causa de algumas coisas que na época era comum, até porque você também estava na fase de aprendizagem. É um processo de maturidade que ainda não tinha adquirido. Aí daqui para cá parece que vira a chave, né? Sim, da aliança. Sim, é como eu falei, as correções elas não param, porque se o senhor fosse alguém que não corrigisse, a gente não tinha a quantidade de membros que nós temos hoje. Uhum. Né? O senhor mesmo fala, se eu fosse um pastor frouxo, a gente estava lascado. É. Então, as correções fazem parte porque a Bíblia fala sobre correções. Mas sempre para o bem, né, Tonico? Sempre para o bem, sempre para que a gente pudesse alcançar crescimento. Então, nessa ideia de nova aliança, de nova aliança não, de um renovo, de uma aliança, a gente começa a colher bons frutos. A gente começou, e eu comecei a colher bons frutos, porque eu comecei a entender o seguinte, não era tão pesado obedecer. Pegou prazer em obedecer, né? Não é um caos obedecer, não é um caos ser contrariado, porque a gente quer uma coisa, quando ouve um não, a pessoa pensa que é o fim do mundo. Não é tão ruim ouvir não. Não é tão ruim receber uma direção de alguém que é mais experiente e falar, não, eu acho que não é esse o momento. É que além da experiência, tem o direcionamento. A gente precisa preservar o direcionamento. Sim. Eu fico olhando a história, sabe, Tonico? Eu falo, poxa, quantas coisas aconteceu porque manteve a aliança e porque aceitou o direcionamento. Quando vem o direcionamento, automaticamente há um conserto de posicionamento. Porque senão o direcionamento não funciona. Você pode olhar, é comum, quando você recebe um direcionamento, você vai ter que se adequar ao direcionamento. É muito importante isso. Nunca o direcionamento vai se adequar ao posicionamento da pessoa. Não tem sentido. Exato. Né? Por exemplo, não é uma lei que vai se adequar ao que eu vivo. Sou eu que vou me adequar à lei que eu tenho que seguir. Aqui, por exemplo, aqui em Barueri nós temos o regimento interno, nós temos as leis municipais. Não é a lei que vai se adequar a mim. Fato. Né? Então, a mesma coisa, quando vem o direcionamento, ele vai exigir de mim, de você, de qualquer outro, uma mudança de comportamento, de um outro posicionamento. É verdade. Entendeu? Então, esse alinhamento para que esse direcionamento tenha o efeito pela qual ele foi liberado. Sim. Tonico, mudando aqui um pouquinho. Nossa, Tonico, nós entramos num profundo aqui, hein? Entramos num profundo, hein? Tonico, explica aí, conta um pouco do personagem Tonico, porque tá todo... Quem conhece sabe o que nós estamos falando, mas de repente vai ter várias pessoas que vão estar assistindo o nosso programa e falar, caramba, por que o pastor Rico toda hora chama ele de Tonico? Conta aí um pouco dessa história. Primeiro o apelido ele foi dado por um rapaz que é meu amigo. Hoje ele não está mais na igreja, não está nem no país mais, ele mora em Portugal. Quem é, Tonico? O Ricardo. O Ricardão? Ricardo Guzzi, ele mora em Portugal hoje em dia. Sim. E ele fazia uma brincadeira, porque a gente andava muito junto, ele falava assim, você parece um macaquinho que carrega malas. E aí tinha um desenho de um macaquinho que carregava malas que tinha apelido de Tonico. Essa é nova pra mim. Essa eu já não sabia. Essa foi a ideia do nome. E aí, um dos primeiros ministérios que eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da nossa igreja foi o ministério infantil. E aí nós tínhamos um culto infantil que... Esse culto infantil ele perdurou por mais de 10 anos. 12 anos. 12 anos nas segundas-feiras, né?
E aí me convidaram para trabalhar, eu tinha certa desenvoltura para trabalhar com criança e falava, qual vai ser o seu nome? Eu falei, rapaz, porque todo mundo colocava nome de frutas nos palhaços, eu falei, eu sou o Tunico. Eu sou o Tunico. E essas coisas começaram a se acostumar, esse negócio enraizou e as pessoas já não chamavam. Mesmo Tunico. E aí deixou, já tem lugar que deixou, saiu o Anderson e de fato se tornou o Tunico, até porque esse trabalho, dado pela oportunidade pelo senhor, o trabalho do grupo infantil, eu cuidei dele por 6 anos. Foram 3 mandatos, digamos assim. Sim, que eu trabalhei 2 em 2 anos. Exatamente. Então eu trabalhei com esse projeto, um projeto que eu amo muito, tenho muita satisfação de ter participado dele. E dentro desse projeto eu tinha um personagem de um palhaço e esse palhaço era o palhaço Tunico. Então, dentro desse período de 6 anos que eu liderei o trabalho, fora o período que eu ainda trabalhei com a galera, eu participei de forma ativa dentro do Ministério Infantil por 9 anos. 6 anos como líder e 3 anos como um colaborador dos outros líderes que estavam lá. E esse apelido, ele ficou tão forte que todo mundo... Eu só chamo você de Tunico, sim, né? Então as pessoas... Eu lembro quando eu fui ungido a pastor, as pessoas falavam, vamos te chamar de pastor Anderson ou pastor Tunico? Eu falei, chama de pastor. Chama de pastor. Mas era um trabalho que foi muito bacana, porque eu tenho alguns números interessantes. Por exemplo, nós fizemos um culto de Páscoa e nós chegamos a colocar 319 crianças que são muitas delas até carentes da região onde a nossa igreja era alocada, na parte de baixo ali do bairro. Então, nós conseguimos trazer muitas crianças para esse projeto. Nós alcançamos famílias para Jesus através da vinda das crianças, porque a família, de repente, não acreditava em Deus, mas vinham trazer as crianças. E aí eram tocadas pelo culto das crianças, decidia visitar a gente na quinta-feira. E aí Deus se movia, essas pessoas aceitavam Jesus e muitos estão conosco até hoje. Mas... respondendo, o Tunico foi e é ainda um personagem de palhaço e todas as vezes em que eu procuro usar eu costumo colocar que esse personagem ele é uma ferramenta para o reino. Então, por exemplo, se me pedirem para fazer uma bagunça na rua de algo que não tem nada a ver com a igreja, eu não faria. Ele é o Tunico, ele é um personagem crente. Ele é uma ferramenta de trabalho para o reino. E a unção pastoral, Tunicão? Marcou? Demais. Foi no aniversário da igreja, não foi? Não. Foi ungido? Não. Eu fui ungido no dia 10 de fevereiro de 2019. Já fazem alguns anos isso. Eu louvo a Deus... Tem certeza, Tunico? Porque eu lembro que eu ungi a pastora Silvia junto, né? Então, foi um domingo. Foi um domingo. Porque na época o senhor tinha falado assim, eu não vou colocar na ceia porque a nossa ceia ela tem muita coisa. Até porque também tinha a questão da pandemia também, né? Exato. Não, ainda não tinha pandemia. Certo. Ainda não tinha. Não foi 2019, foi 2018, pô. Então, por 2018. Isso que eu... E aí, bom, eu passei por todo o processo que o ministério exige. O senhor me abençoou, eu fiz o Instituto Teológico Quadrangular, ministrei, participei de todo o processo e eu concluí o processo em 2013 e em 2017 para 2018 o senhor me chamou para ir para a convenção. A convenção é uma atribuição do ministério da igreja, para que a pessoa pode ter até o chamado pastoral, mas se ela não passar pela convenção da igreja, ela não vai ser ungida. Não pode ser ungida. Então tem que unificar as duas coisas. E para mim foi muito bom, porque Deus tinha colocado uma frase no meu coração e eu fui dizer isso para o senhor. Eu disse para o senhor assim, eu vou para a convenção, mas eu te prometo que eu nunca lhe cobrarei uma unção. Se Deus falar com o senhor e quando Deus falar, eu vou esperar que vai chegar a minha vez. E para mim foi uma surpresa, porque antes da minha unção, o senhor havia feito uma assembleia anual para apresentar os líderes. Eu era diretor de teologia na época, e o senhor falou assim, eu lembro até hoje, o senhor falou assim, o nosso diretor da escola teológica, aí o senhor falou assim, que também será ungido a pastor, então para mim foi uma surpresa, eu chorei naquele dia.
E eu fui te agradecer, o senhor falou, você merece e tal. E eu fiquei muito feliz, então eu contei os dias para isso. Na época eu era cooperador no diaconato. Você estava começando no diaconato. Sim, eu fiquei 1 ano como cooperador no diaconato. E aí quando chegou no dia 10 de fevereiro, um domingo quente, no culto da noite, igreja cheia, graças a Deus, lá no nosso antigo templo na Belgrado, o senhor ungiu, né, tinha vindo da convenção eu, pastor Mauro, pastor Silvio, e aí quem seria ungido seria eu, a Silvia e a Edna. Isso. E aí o senhor ungiu a gente e desde o dia que aquele óleo desceu na minha cabeça, eu prometi a Deus que serviria a Deus com toda a intensidade do meu coração no lugar aonde ele tinha me colocado. Certo. Que é onde nós estamos até hoje. Firme até hoje. Tunicão, nós estamos indo bem, hein? Falta aí 17 minutos para acabar nosso programa. Mas tem algumas coisas assim que seria bacana a gente tentar ver a importância das coisas para você. A importância da IEQ Nações para você. A IEQ Nações, ela é o lugar que me abrigou quando eu tinha tudo para ir para o inferno. A IEQ Nações, o que me fez chegar até o pastoreio e hoje ser um dos pastores auxiliares da nossa igreja, eu faço o merchan da minha parte aqui, ó, eu sou coordenador de intercessores, sou coordenador de diáconos, sou coordenador de assistência social, visitas e recepção da nossa igreja. Então, eu cheguei até eu vou colocar esse degrau, mas com toda humildade, eu cheguei até aqui por causa da forma com que eu fui recebido e cuidado da nossa igreja. A nossa igreja, ela tem um fator que é primordial, que é a ideia de cuidar daqueles que chegam. Então, aquilo que a IEQ Nações fez por mim e pela minha família, é só Deus quem pode pagar. E é por isso que eu estou aqui. Então, é uma igreja que representa muito, mas representa muito para mim, porque foi a igreja que trouxe a minha esposa. Foi a igreja que Deus usou para que o mover acontecesse, para que trouxesse os meus filhos. Foi a igreja que me ajudou a vencer depressões, a vencer crises de ansiedade, a vencer até vontades de suicídio que eu tive no início da minha conversão. Então, foi a igreja que me ensinou princípios, foi a igreja que me ensinou a honrar pai e mãe, foi a igreja que me ensinou a respeitar autoridades, foi a igreja que me ensinou a amar a Jesus. Como você ama, né? Sim. E qual a importância de uma pessoa, pastora Jô? Queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que ela teve um papel muito importante aí, principalmente na questão teológica, né? Pastora Jô aguçou isso aí. Olha, no dia 15 de março de 2009, o senhor fazia um negócio chamado culto dos oficiais. Sim. Só eu os obreiros. E aí eu já fazia parte, eu era do teatro nessa época, do antigo Diaconiai, que hoje chama Arte com Cristo. E a pastora Jô, ela escreveu um bilhetinho, eu tenho esse bilhete até hoje. E ela disse assim: eu acredito no seu ministério. Todos os anos eu ouvi essa frase da pastora por algum motivo, e não era algo combinado. Então, a pastora Jô, ela tem uma importância muito grande porque foi ela quem ativou o meu ministério teológico. Sim. A pastora Jô, ela é uma pessoa que ela é muito cativante porque ela é extremamente intensiva, ela é intensa naquilo que ela faz. E ela me deu a primeira oportunidade na teologia para cuidar da ala de transferência. O senhor tinha criado um ministério de transferência ministerial. Eu fui o primeiro professor de transferência ministerial e eu dava aula de quadrangular. Passado isso, o senhor tinha escolhido uma outra pessoa para essa função e ela me deu uma oportunidade na escola teológica. Isso já vão fazer quase 10 anos. E ela começou a investir. A pastora Jô é muito exigente, ela quer que a gente faça com excelência. Então, prepare o seu material, cuide dos seus alunos, ministre com temor, entenda que quem cuida de todas as coisas é Jesus, você não está acima de ninguém. Então, todos os ensinamentos que a pastora Jô passou, eles foram primordiais para um período em que ela passou o bastão. Ela já tinha muita coisa, muitas incumbências dentro da igreja e ela decidiu passar a oportunidade para mim de cuidar da escola teológica. Então, eu devo muito a essa pessoa maravilhosa que é a nossa pastora, a pastora Jô,
a mulher que me ensinou a amar a Bíblia, a mulher que me ensinou a amar a teologia e a mulher que me ensinou a amar Israel. É verdade, hein, Tonico? Eu sou estudante... Só falta ir lá, né, Tonico? Só falta ir lá, Deus vai prover. Eu sou estudante de hebraico, eu sou estudante da cultura hebraica, e o amor e o zelo que hoje eu tenho pelas coisas de Israel foi vendo o testemunho que a nossa pastora tem sobre isso. Você pode estudar o que você quiser. Você pode estudar o que você quiser, mas nada se compara do que estar no lugar. É verdade. Ah, eu nunca fui muito simpatizante dessas coisas, né? Eu sou um evangelista, né? Meu negócio é ganhar almas, né, Tonico? Yeah. Mas quando eu fui para Israel, eu entendi a importância de estar lá. E que às vezes o livro não dá o que você consegue. Verdade. Eu acho que as coisas que você já viveram nem vídeo na internet, por mais que você está vendo, quando você chega lá, você fala, cara, a sensação é qualquer coisa espetacular. Eu tenho na minha cabeça que... E nós temos um sonho de te apresentar a Israel. Tá? Eu tenho esse sonho de te ser apresentado. Lá. Não só o Israel, como o Egito também. O Egito é espetacular. Você sabe que agora, dia 19 de julho, estamos indo. Nós vamos para 4 países. Tá? Vamos para Dubai. É um país que vai receber a gente de forma transitória, porque não dá para ir direto para Israel. Ficaremos, acho que 1 ou 2 dias em Dubai. Depois vamos para o Egito. Ficamos 3 ou 4 dias. É que eu tô preciso dar uma olhada lá no programa. E depois vamos para Israel. Israel é o país que a gente fica mais, porque tem muita coisa para ver. E depois nós vamos descansar na Grécia, ficar mais 2 dias na Grécia para a gente voltar para São Paulo. Então é um trajeto bem interessante. Eu tenho na minha cabeça que já tem 2 lugares que eu acho que vai marcar muito a minha vida, que vai ser o Sinai, porque foi onde Deus encontrou com Moisés. Sim. E não tem como não ser outro lugar a não ser o túmulo. O túmulo vazio. O túmulo vazio. Tem pessoas que criaram religiões que as pessoas vão visitar o túmulo dela lá onde está enterrado. Tem lugar que a gente entra em Israel, a gente pode marcar, se você quiser, uma outra live para a gente falar só sobre isso. Bacana. A gente traz a pastora Jo. Show. Tá, para ela estar aqui, que ela ama também, né? Inclusive está organizando já o culto judaico, Sim. Que é outra criação dela. Eu participo dessa organização. É outro trabalho com a pastora. Pink Day, esse trabalho tudo é feito pela pastora. Algumas estruturas que a igreja tem é obra da pastora Jo. E é importante destacar que Deus entrega uma unção específica para a pastora Jo, porque os seus eventos trazem muita gente. O Pink Day do ano passado tinha 890 pessoas. O culto das mulheres, lá o Pink Day não, perdão. O culto judaico do ano passado tinha 890 pessoas. O Pink Day teve mais de 200 mulheres. Ela fez também um trabalho com a Sociedade Bíblica. Fantástico. Que também teve com o pastor Gilvan. Isso. Bom, Tunicão, coisa boa, hein, meu? Nós falamos de muitos princípios aqui, mas não podemos deixar de falar de um que eu acho que também ficou nas entrelinhas aqui. Nós falamos de fidelidade, falamos de submissão, falamos de aliança, né, de dedicação. Mas nas entrelinhas aqui eu consegui captar um princípio que está tão escasso hoje, chamado gratidão. Como falta as pessoas serem gratas, né? Não é grata de longe, né? É ser grato e demonstrar gratidão, né? Eu tenho percebido e quero dar uma oportunidade para você falar um pouquinho aí, rapidinho, sobre essa importância de ser grato. A gente pega na sua fala a gratidão à minha, a gratidão à pastora, a gratidão à quadrangular, Sim. Nações que te acolheu. Eu lembro até hoje da sua chegada na igreja, né? E ver você se tornar o homem em Deus que você está se tornando. Ainda tem uma caminhada pela frente. Graças Como Paulo a Deus. disse, nós não julgo ter alcançado, né? Mas eu prossigo. Né? Então tem uma caminhada pela frente e eu acho que a gratidão não pode ficar de fora, né? Quando Jesus cura 10 pessoas que eram leprosas, a Bíblia diz que somente um desses 10 volta para agradecer, e esse homem teve a sua vida completamente mudada, não que os outros não tenham tido. Mas eu sei que aqueles 9 que não voltaram para agradecer ficaram com o milagre, mas ficaram longe de Jesus. Quem voltou para agradecer ficou perto de Jesus. E eu sei que a gratidão, ela é uma ponte para a gente ficar próxima de Deus.
Então, eu não posso jogar para fora, eu não posso jogar fora tudo aquilo que a nossa igreja fez, tudo aquilo que o Senhor, tudo aquilo que a família do Senhor já fez por mim, e não só por mim, mas pela minha família, e pelos investimentos, porque eu não tinha nada para dar para a nossa igreja, nada, nada, e o Senhor viu numa pessoa sem condições e ajudou essa pessoa a se tornar alguém com condições. É claro que eu sou bonitão, né? Mas veja, eu sou muito grato, sim, a tudo aquilo que Deus fez e faz através da nossa igreja. Eu sou grato pela Quadrangular, sou grato pela família pastoral, e eu digo, sem gratidão nós vamos ficar muito longe de Deus, porque a ingratidão, ela é maldita. A ingratidão faz o povo passar 40 anos no deserto. A ingratidão faz o povo ter lepra. A ingratidão faz as pessoas morrerem de uma forma horrível. A ingratidão, ela estraga a história de uma pessoa. A pessoa pode ter sido a pessoa mais boa do mundo, mas se for ingrata, ela vai ser reconhecida como alguém que é ingrato. Então, a ingratidão é o princípio, eu vejo que é a forma da pessoa ficar mais perto do diabo. Você sabe que eu tenho um conceito sobre gratidão. A falta da gratidão, Tonico, é a maior prova de desvalorização dos feitos. Sim. Quando alguém não é grato, ela está desvalorizando todo o bem que foi feito a ela. Sim. Isso num conceito até familiar, sabe? É o marido que precisa ser grato à esposa, a mulher, né, grata ao marido, os filhos, e aí vai, né, porque a cadeia é grande aí, né? Mas quando você não é grato, você desvaloriza todas as boas ações, sim, que foram feitas a favor de você. Eu lembro lá em uma das viagens para Israel, nós fomos guiados em Israel pela doutora Suzana, guia turística. Ela é argentina, né? E dava de pra entender religião, ela falar? dava, fala muito bem o português, e de religião ela era judia. E ela falava, olha, eu tenho alguma coisa com esse Jesus. Eu tenho uma afinidade com ele. E ela andava nas ruas e ela puxava a música. Te agradeço por mim. E ela falava, caravana, vamos cantar. Vamos. E a música que ela puxava era Eu Te Agradeço. Nós andando na Via Dolorosa, em alguns lugares. E aquilo me marcou, Tonico, porque é tão difícil você ver ações de gratidão. Esses dias, uma pessoa entrou na minha sala, já está comigo há mais de 15 anos, né? E eu falei para ele, cara, eu fiz tanto bem para tua família. Tantos, não dá nem para contar, tanto de coisa boa que eu fiz pela sua família. Você foi o primeiro que entrou aqui para me agradecer. Então, para a gente ver como é uma coisa que precisa ser cultuada, que precisa ser divulgada, entendeu? Quando você agradece ou demonstra gratidão, você está enaltecendo o bem, valorizando o bem que as pessoas estão fazendo para você. A gratidão, ela é algo tão poderoso que a gratidão, ela é algo que abre portas. A gratidão renova a aliança. A gratidão fortalece elos, fortalece relacionamentos. E aí, como eu disse anteriormente e repito, a gratidão é o que faz a gente ficar próximo de Deus. Existe um testemunho que eu tenho do Senhor. Em um dos encontros com Deus, o primeiro encontro com Deus que nós fizemos, o Senhor ficou com a última ministração, a ministração era sobre a cruz. E o Senhor não conseguiu concluir a ministração, tomado de uma emoção, e o Senhor chorava copiosamente. Eu falei, cara, quem é que consegue fazer um teatro dessa forma? Não era. Era o sentimento. E aquilo me marcou muito, porque já faz muitos anos que nós tivemos esse encontro com Deus e eu nunca esqueci. Eu falo até a roupa que o Senhor estava. Era uma roupa muito feia, uma roupa verde. Entendi. Era muito feia aquela roupa. É que é Palmeiras. Mas o Senhor chorava copiosamente e dizia assim, eu peço desculpas, eu não consigo ministrar, porque eu sei aquilo que Jesus fez por mim. Então, para mim, essa é uma imagem que eu nunca esqueci, eu consigo dar detalhes dela, porque o Senhor falava sobre ser grato a Deus por causa de um sacrifício que foi realizado há milênios atrás. E eu guardei isso para mim e eu coloquei na minha cabeça, se eu for ingrato,
eu não mereço alcançar novas coisas. Então, eu acho que nós precisamos ser gratos porque muitas vezes nós recebemos coisas que a gente nem merece. Né? Então, eu enalteço sim. A gratidão é algo poderoso e a gratidão faz a gente ficar perto de Deus. Tunicão, estamos terminando, falta 3 minutos, Tunicão. Poxa, que pra bacana. Pra gente terminar o nosso bate-papo. Quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, pela Cris, pela sua família. E fico mais grato ainda por saber que tem marcas profundas do pastoreio, do meu pastoreio, do pastoreio da pastora Ju. Sim. A gente fica grato a Deus por saber que quando nós olhamos para você, nós vimos os traços do nosso pastoreio na vida de vocês. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo trabalho que você desenvolve na IEQ Nações. Obrigado pelo suporte que você tem dado a todos nós lá. Né, meu, sempre está aceitando os desafios e aí a gente vai caminhando junto. Obrigado, tá bom? E aí 2 minutinhos aí para você falar do Instagram seu, né? Que você tem um programa diário, dá para divulgar. Lá no meu Instagram eu posto um vídeo diário, é um devocional. Eu posto hoje em dia no Instagram, posto no TikTok e no Kawaii. E o meu propósito é evangelizar. Eu não estou preocupado com seguidores. Eu estou preocupado que as pessoas sigam Jesus. Tá preocupado com a verdade sendo falada, né? E todos os dias, já desde setembro do ano passado, todos os dias eu mando lá um versículo. O meu perfil no Instagram, tanto no Instagram quanto no Kawaii, quanto no TikTok, é @pastor_Anderson. Então, esse daí eu deixo bem claro lá, sou pastor, eu não coloco Anderson, meu nome é Anderson, mas eu sou o pastor Anderson. E se você quiser ser abençoado, entra lá no meu perfil, lá que tem coisa boa. É isso aí. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso Estou Polêmico com a presença do pastor Anderson Tunico. Valeu. Tá bom? Uma história bonita, parabéns, pastor Tunico. Continue firme, Tunico. Tamo junto. Tá? Tem uma trajetória muito grande. Seu caminho é muito longo. Tem muita coisa boa para você viver ainda. Que Deus abençoe. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz. Sexta-feira que vem tem de novo o nosso programa. É isso aí. Tá Polêmico. Um abraço a todos. Deus abençoe. Valeu. Acabou já? Nossa, que da hora, cara. Não, é da hora, cara. Tira um retrato. Sabe por quê?